A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os nossos amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, nossos alunos da Escola Bíblica Dominical. É com muita alegria que nessa oportunidade eu quero cumprimentá-los com a paz de nosso Salvador Jesus e também introduzir o nosso novo trimestre, o terceiro trimestre de 2024, que tem como tema o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos de vida nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Esse é o nosso novo trimestre e vamos dar início a partir de agora. Nossa próxima lição será ministrada no domingo pela manhã em todas as nossas igrejas da Assembleia de Deus Ministério e Missão Pentecostal. Que Deus possa te abençoar de uma forma especial e gloriosa e que esse trimestre, tal como o trimestre que se passou, seja de grandes bênçãos para a tua vida e para a tua família. Louvado seja Deus. Antes, porém, de entrarmos na nossa primeira lição, louvado seja Deus, nós queremos mandar o nosso abraço para todos os nossos alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. Que Deus venha abençoar os nossos irmãos e que o ensinamento deste trimestre seja rico, o conteúdo seja riquíssimo e que seja de grande proveito para a vida espiritual de todos os meus amados irmãos. Mandar o nosso abraço para a nossa família, a missionária Vivian, está aí na cidade de Curitiba, juntamente com os meus filhos, Lucas, Rebeca e Samuel. Mandar o nosso grande abraço ao campo de Curitiba, aos nossos irmãos que ali estão, e também para todos os demais campos de todo o nosso Brasil. Que Deus possa abençoar meus irmãos ricamente. Mandar o nosso abraço ao nosso pastor presidente, pastor Elcio Monteiro, juntamente com a missionária Nazaré, nossos pastores, que nos conduzem pelo caminho do Senhor, nos ensinando dia após dia a santa e poderosa palavra do Senhor, nosso Deus. Nosso trimestre, nosso comentarista do nosso trimestre é o pastor, louvado seja o nome do Senhor, Silas Queiroz. O pastor Silas Queiroz é membro do Conselho da Comunicação e Imprensa da CGADB, também é jornalista, bacharel em Teologia e Direito, procurador-geral do município de Ji-Paraná. Ele mora na cidade de Ji-Paraná, no estado de Rondônia. Louvado seja Deus. Eu sou nosso comentarista da lição deste trimestre, pastor Silas Queiroz. Nós temos 13 lições nesse trimestre, falando do Deus que governa o mundo e cuida da família. Temos a primeira lição que vamos ministrar a partir desse momento, falando sobre as duas importantes mulheres da história de um povo. A segunda lição é o livro de Ruth. A terceira lição é Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. A quarta lição é o encontro de Ruth com Boaz. A quinta lição é o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. A sexta lição é o livro de Esther. A sétima lição, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. A oitava lição é a resistência de Mardoqueu. A nona lição é a conspiração de Amã contra os judeus. A 10ª lição é o plano de livramento e o papel de Esther. A 11ª lição é a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. A 12ª lição, então, é o banquete de Esther, denúncia e livramento. E, por fim, a nossa 13ª e última lição é Esther, a portadora de boas novas. Louvado seja Deus. Irmãos, nós vamos aprender nesse trimestre sobre os dois livros históricos da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento. O livro de Esther e o livro de Ruth, livro de Ruth e o livro de Esther. Nós estaremos aprendendo sobre essas mulheres abençoadas. Louvado seja Deus. É um trimestre que vai falar, das nossas mulheres, dos destaques que elas tiveram em todo o plano histórico da redenção, em todo o plano histórico da salvação de Israel, queridos. E nós vamos falar de duas importantes mulheres de Deus da Bíblia Sagrada, além de muitas que tem. Vamos falar sobre Ruth e sobre Esther, a moabita que se converteu ao Senhor e a judia que foi humilde para andar na presença de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. Lição de número 1. Duas importantes mulheres na história de um povo. Glória a Deus. Texto áureo. Então, as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ruth, capítulo 4, versículo 14. Verdade prática. Conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais
no plano divino de redenção da humanidade. Eu vou repetir essa verdade prática. Conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. Louvado seja Deus. Muitas mulheres, irmãos. A Ruth foi conhecida, a Esther, a Ardaça, a grande rainha Esther foi conhecida, mas nós temos mulheres anônimas como a esposa de Noé, por exemplo, né? Que não temos o nome, mas foi fundamental ali naquele plano de salvação e redenção da humanidade. Que maravilha! Glória a Jesus, vai aprender com essas mulheres de Deus. Nossa leitura está no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 13 a 22, e também no livro de Esther, capítulo 7, versículo 1 ao 7. O versículo 13 do capítulo 4 de Ruth diz assim: Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma, e conservará a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Esther capítulo 7, versículo 1. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther, no segundo dia, no banquete do vinho: Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará? E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará? Então respondeu a rainha Esther e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, car-la-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: Quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther: O homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Essa é a leitura bíblica em casa que fazemos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vamos adentrar na nossa lição de hoje, né? Falando sobre essas duas importantes mulheres na história de um povo que é o povo judeu. Vamos falar de Ruth, a moabita, e de Esther, a judia. Todas duas importantíssimas para o povo judeu, extremamente importantes. Falaremos no primeiro ponto sobre Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Segundo, falaremos de Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. E concluiremos com o terceiro tópico, falando sobre mulheres de Deus como protagonistas da história. Glória a Deus, maravilha, irmãos. Esse trimestre é um trimestre abençoado, um trimestre em que nós vamos aprender muita coisa com essas duas personagens de Deus,
e que elas deixam para nós um legado muito forte, um legado em que todas as mulheres e homens de Deus devem se inspirar para seguir. Por quê? Porque são legados espirituais, são caráter, frutos do Espírito, e essas mulheres produziram para que trouxesse a todos nós esta bela inspiração. Falaremos nesse momento de Ruth e Esther, esses dois livros históricos da Bíblia Sagrada. O livro de Ruth, contendo 4 capítulos, é um livro por demais atraente, apaixonante, gostoso de se ler, uma palavra vinda do céu, revelando ao nosso coração a remissão, o amor, o carinho, o apego, o zelo, né? Glória a Deus, tudo isso ele é demonstrado neste livro. Louvado seja o nome do Senhor. A solidariedade, o companheirismo, a amizade, o comprometimento, aleluia, o desprendimento, tudo é isso mostrado neste livro. Com o livro de Esther, nós aprendemos a simplicidade, nós aprendemos com o livro de Esther a humildade desta moça, né? Que uma moça tão bela, mas que cultivava no coração dela uma beleza ainda maior do que havia no seu exterior. Era uma mulher muito atraente, mas interiormente ela era muito mais bela ainda, nos cativando com a sua humildade, submissão, obediência. Louvado seja o Senhor Jesus. São virtudes espirituais, né, como fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus e disposição de servir. Tudo isso nós vamos aprender. Primeiro ponto, Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Louvado seja o Senhor Jesus. Quem era Ruth? Ruth era da descendência ou da nação de Moabe. Moabe é um dos filhos de Ló, do incesto em que houve entre Ló e a sua filha mais velha. Lhe nasceu Moabe. Os moabitas eram homens e mulheres, eram uma nação extremamente idólatra, extremamente imoral. Era uma nação que vivia numa luxúria, numa impureza grande. Louvado seja Deus. E diz a Bíblia que ali nasceu uma moça chamada Ruth. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Como é que os caminhos de Ruth vão se cruzar com o povo de Israel? O livro de Ruth inicia-se dizendo que houve no tempo dos juízes um período de fome na cidade de Belém, da Judéia. E tinha um homem chamado Elimeleque, que saiu com a sua esposa Noemi e saíram com seus filhos Malom e Quilion. E eles, por causa da falta de pão em Belém, eles, pela fome que se agravava na terra, eles foram peregrinar nas terras de Moabe. A Bíblia diz que, passando ali um tempo, Elimeleque faleceu e ficou somente Noemi e os seus 2 filhos. E tanto Malom, seu filho mais velho, como Quilion, seu filho mais novo, casaram-se com mulheres moabitas. A mulher de Malom chamava-se Ruth, a mulher de Quilion chamava-se Orfa, ambas moabitas. E diz a Bíblia que aproximadamente 10 anos após esses acontecimentos que aconteceram na vida da família de Elimeleque, a Bíblia diz que então Malom e Quilion também morrem. E fica somente a sogra Noemi e as 2 noras viúvas, Ruth e Orfa. Ouvindo Noemi que na sua terra natal, em Belém da Judéia, Deus tinha estendido as mãos para abençoar e que havia fartura, ela decidiu no seu coração voltar para a sua pátria. E aí, então, que ela pede para que as suas 2 noras retornem para a sua terra natal, para a casa dos seus pais, para casarem novamente e continuarem as suas vidas. A Bíblia diz que Orfa, a mulher de Quilion, ela logo se despediu de sua nora, a beijou e voltou. Porém, Ruth, ela não quis mais voltar. Ruth olhou para Noemi e disse para ela: eu vou com você.
e não me fale mais nisso, porque eu não vou te deixar. A alma de Ruth estava apegada à sua sogra, Noemi. E isso é muito importante. É aqui que se dá esse encontro glorioso. É aqui que esta mulher, ela entra. Quando ela fala para sua sogra que ela não a deixaria, que aonde ela estivesse, ela estaria, aonde ela dormisse, ela dormiria, o seu Deus seria o Deus dela. Aqui, esta mulher, resoluta, decidida e firme, ela passa a ingressar, no meio do povo de Israel, de uma forma espiritual, porque naturalmente ela ingressou quando casou com Malom, mas espiritualmente ela ingressou no povo de Deus quando ela tomou essa decisão. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo para todo sempre. E nós vemos a Ruth aqui como uma mulher muito abençoada, irmãos, muito abençoada. Eu gostaria de fazer a leitura de alguns textos sagrados aqui no livro de Ruth, principalmente aqui no capítulo de número 2, nós vamos fazer. Eu gostaria que você também me acompanhasse para você conhecer essa mulher chamada Ruth, uma moabita, aqui no capítulo de número, aleluia, de número 2, glória a Jesus. Nós vamos ver essa mulher fazendo isto, esta proeza, Glórias a Deus. Ruth, capítulo de número 2, deixa eu procurar aqui o livro de Ruth, está aqui. Graças a Deus. Na sua confissão de fé, capítulo 1 de Ruth, versículo de número 16. Olha a confissão de fé dessa mulher. Ela disse assim: disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti. Não me instes para que te deixe e me afaste de ti. Essa mulher, com essa expressão, ela estava decidida. Aqui foi a confissão de fé dela. Ela estava decidida, aleluia, em estar com Noemi. Ela estava decidida a não abandonar a sua sogra. Era uma mulher de caráter firme e decidido. Quando ela fala, ainda que no versículo 16, ela diz assim: porque aonde quer que tu fores, irei eu. Nós vemos aqui que esta mulher mostrou toda a sua solidariedade com a sua sogra. Ela mostra um caráter solidário. Ela aqui mostra para todos nós que ela não ia abandonar a amizade e o companheirismo da sua sogra. Ela não virou as costas. Ela não virou as costas. Além de ter o caráter de uma decisão firme, de uma escolha, porque foi uma escolha, a órfã escolheu voltar para o seu pai e para a sua mãe, para a sua parentela, mas ela decidiu, escolheu voluntariamente, firmemente, seguir a Noemi. E disse para ela: eu não te deixarei, eu não vou te desamparar, eu não vou virar as costas para ti. Agora que você está na tua velhice, eu não vou te deixar, eu não vou te... Isso fala de laços de amizade. Nós vemos aqui a solidariedade desta mulher. Nós vemos a humildade dela quando ela diz desta maneira, glória a Deus: onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. Ela estava dizendo para a sua sogra: se tu dormires no relento, eu durmo também. Se tu dormir no palácio, eu durmo. Se tu dormir no relento, eu durmo. A humildade desta mulher. Aonde quer que tu deitares, aonde quer que tu fores, aonde quer que tu estiveres, ali estarei eu. Não importa a circunstância, eu estarei lá. Esta mulher é uma mulher humilde, simples. Glória a Deus. Nós vemos aqui o texto continuando dizendo assim, e aqui é o gostoso. Ela diz assim: e o teu povo é o meu povo. O que é que ela está dizendo com isso? Que ela é uma mulher de renúncia. Ela é uma mulher que está renunciando ao seu pai, sua mãe, sua cultura, está renunciando os deuses da sua nação, ela está renunciando tudo, a sua parentela, a sua família, a sua cultura, a sua amizade, tudo, ela está renunciando tudo. Esta mulher é uma mulher de renúncia. O reino dos céus é para aqueles que sabem renunciar. A Bíblia diz mais, ela vai mais além, a Bíblia vai dizer assim: e o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ela está renunciando à idolatria de Moabe. Ela está renunciando aos deuses pagãos para adorar o único e verdadeiro Deus de Israel.
Que glória a Deus, que maravilha. Nós vemos com isso esta mulher mostrando esse temor a Deus, né? Essa piedade ao Senhor. Uma mulher abençoada. Ruth, ela também é uma mulher submissa, obediente. A gente percebe isso, né? Quando ela diz assim: onde quer que morreres, morrerei eu ali, serei sepultada. Em outras palavras, ela está dizendo: eu vou te obedecer até o final, até a morte. Estarei sendo submissa a você. Louvado seja Deus. E ela diz assim: e me faça assim o Senhor outro tanto, se outra coisa não seja a morte me separar de ti. Uma mulher completamente fiel. A fidelidade dela. Ela disse assim: não, órfã te deixou, mas eu não. Eu serei fiel a ti. Aleluia. Eu serei fiel. Ela está mostrando um caráter fiel, né? Um caráter fidedigno à sua sogra. Essa é Ruth, né? Essa é a nossa Ruth da nossa história moabita, que agora está convertida com todas essas qualidades que eu apresentei. Eu estou mostrando para os meus irmãos que Ruth é uma mulher convertida. O pastor Antônio Gilberto diz que o significado do nome Ruth é vistosa. E a gente percebe, dentro da palavra de Deus, que ela é uma mulher de muitas virtudes. Ela é uma mulher de um caráter glorioso diante do Senhor. A gente vai percebendo isso, né? Louvado seja Deus, quando o Boaz fala o seguinte a respeito dela. Versículo 11 do capítulo 3. Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto dissestes te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que tu és uma mulher virtuosa. Oh, glória a Deus. Diante de todas essas características que eu apresentei de Ruth, Boaz conclui dizendo para ela: não temas. Todo o meu povo já sabe que tu não é uma mulher qualquer, tu é uma mulher virtuosa, né? Tu tem conceito, né? Tu tem identidade, tu serve a Deus de verdade. Todos dão testemunho a teu respeito. Maravilha, irmãos. Que maravilha, que palavra abençoada nós vemos aqui na vida desta mulher, né? Irmãos, o que eu vejo diante disso tudo, né? Ela é de família belemita, o matrimônio e a maternidade dela. O que eu vejo nisso tudo? Eu vejo uma nora, uma senhora de idade experimentada, uma mulher experiente, Noemi. E eu vejo uma jovem obediente, uma jovem submissa, uma jovem de caráter firme. Queridos, quando a Bíblia diz, no livro de Tito, capítulo 2, versículo 3 a 5, falando das mulheres idosas, para que ensine as mulheres mais novas a serem submissas aos seus maridos, a amarem os seus filhos, ele vai ensinar ali algumas... São 7 virtudes que ele ensina ali naquele texto. Ele mostra que uma mulher idosa, ela tem muito para ensinar. Ela tem muita bagagem para instruir. E quando uma mulher nova tem desejo de aprender e se submeter, ela aprende muita coisa. Ruth foi a Ruth da Bíblia, porque tinha uma Noemi que o instruía, que ensinava, né? Isso é muito maravilhoso. Quando nós observamos isso, nós paramos para ver, né, que não importa se é de outra nação. Olha, irmãos, não importa se é de um outro convívio. Não importa. Sabe por que não importa? Porque o que Deus quer ver é o coração. Deus quer ver é o caráter. Deus quer ver é os frutos. É nisso que Deus está de olho. Então, quando nós olhamos para Ruth, nós vemos aqui uma mulher transformada pelas suas atitudes que tomou diante da sua sogra, que deu testemunho para todos os belemitas lá em Belém da Judeia. Queridos, é importante que reconheçamos isso. No livro de Atos, eu quero ler esse texto para os meus irmãos, no capítulo 10 de Atos, capítulo 10, verso de número 34 e 35, do livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero fazer essa leitura, porque Pedro se surpreendeu com Deus e teve que reconhecer, né, que o nosso Deus trabalha de uma maneira gloriosa. Diz aqui o texto, no capítulo 10 de Atos, versículo de número 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas.
Deus não faz acepção de pessoas. E diz o versículo 35, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação, repito, em qualquer nação, aleluia, o teme e faz o que é justo. Pedro teve que reconhecer, Pedro era um judeu, né? Ortodoxo, original, né? Como disse Jesus para Natanael, sem dolo, né? Pedro era um judeu e jamais se permitiria entrar na casa de um gentio pela cultura judaica. Mas Jesus fez ele entrar. E Jesus mostrou para ele e fez ele reconhecer que não importa a nossa nacionalidade. O importante é se nós tememos a Deus e fazemos coisas justas diante dele. Oh, aleluia. Glórias a Deus. É isso que é importante. E foi isso que aconteceu com essa moabita. Era lá do incesto, lá da perversão sexual, era lá da imoralidade, era lá da nação, da terra dos pagãos. Mas estava convertida. Mulher virtuosa, caráter firme, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Isso que é importante. E tudo isso eu repito, volto a repetir. Noemi, essa mulher valorosa, esta anciã abençoada, que trouxe a palavra para ela, que fez ela entender os costumes de Israel, mostrou para ela quem era o Deus de Israel, fez ela conhecer a Deus. Noemi aqui, glória a Deus, ela tem essa bênção, esse galardão, porque ela instruiu esta jovem. E esta jovem, por sua vez, colocou de uma forma resoluta no seu coração, obedecer a sua sogra. Que amizade linda, né? Que companheirismo, que maravilha, glória a Deus. É o que nós podemos perceber aqui, né? Ruth escolheu ir com a sua sogra Noemi, declarando a sua fé no Deus de Israel. Ruth escolheu isso depois de aprender com Noemi quem era o Deus de Israel e o que ele é capaz de fazer pela nossa vida. Ela não teve dúvida, ela não quis voltar para sua terra, mas ela seguiu e serviu a Deus de uma forma muito especial e muito gloriosa. Pela sua obediência, pelo seu temor, pelo seu respeito para com a sua sogra, ela foi muito abençoada. Ruth foi muito abençoada, meus irmãos, pela sua obediência e pela sua disposição de servir. Assim fazendo, ela logo, glória a Deus, pela instrução da sua sogra, casou-se com o parente remidor do seu falecido sogro, aleluia, do marido de Noemi, chamado Elimeleque. Casou com um homem chamado Boaz. E por causa desse belemita de Belém de Judá, que a moabita Ruth casou-se, eles tiveram um filho chamado Obed, que foi avô de Davi, pai de Jessé, pai de Davi. Então Ruth e Obed foram os bisavós do grande rei Davi. E a linhagem davídica aqui, aleluia, esteve em evidência. Louvado seja o Senhor Jesus, porque uma mulher renunciou à sua terra, renunciou à sua pátria, renunciou à terra dos seus pais, renunciou à idolatria, o paganismo, a imoralidade, para servir a Deus. Para servir a Deus. Para servir a Deus. Com um protagonismo, com um destaque especial da sua sogra, que ele ensinou, que ele instruiu. Eu quero chamar a atenção das mulheres idosas. Eu quero chamar a atenção das mulheres idosas. Eu quero fazer a leitura de Tito 2. Mulheres idosas do Senhor, glória a Deus, se coloquem à disposição do Espírito Santo de Deus. Diz o texto sagrado, em Tito, capítulo de número 2 e o versículo 3. As mulheres idosas, semelhantemente, aleluia, que sejam sérias no seu viver, diz o texto. Como convém às santas, não caluniadoras, não dado a muito vinho, mestras no bem. Para quê? Para que ensine, olha o que diz o texto, versículo 4. Primeiro ponto, ensine as mulheres novas a serem prudentes, a terem disciplina, aleluia, a serem cautelosas. Prudentes é o primeiro ponto, ensinar a prudência. Segundo, amarem os seus maridos, amarem, se dedicarem aos seus maridos.
Terceiro ponto que as mulheres idosas precisam instituir, ensinar as mulheres mais novas a amarem os seus filhos, a terem cuidado dos seus filhos, a estarem de olhos nos seus filhos, a se preocuparem em ensinarem o que é justo para eles. As mulheres idosas precisam ensinar as mulheres mais novas a ensinarem os seus filhos. Quarto, a serem moderadas. Louvado seja o Senhor Jesus. Aqui nos mostra o texto sagrado que as mulheres idosas idôneas, elas ensinam a serem acometidas as mulheres mais novas. Aleluia! A não serem afoitas, agoniadas, moderadas. Também ensina a castidade. Oh, glória a Deus! A serem castas. Louvado seja Deus, né? Aqui também nos mostra o texto sagrado, em sexto lugar, que as mulheres idosas devem ensinar as mais novas a serem boas donas de casa. Boas donas de casa. E por fim, sétimo ponto, sétima virtude desse texto, é que as mulheres idosas devem ensinar as mulheres mais novas, louvado seja o Senhor Jesus, para sempre, a serem sujeitas ou submissas ao seu marido, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Louvado seja Deus. Submissas com amor. Submissão no Senhor. É isso que as mulheres idosas devem ensinar aos seus maridos. Ou as mulheres idosas ensinarão as mulheres mais novas a serem com seus maridos, né? Submissas no Senhor, submissas com amor. Louvado seja Deus. E isso tudo eu vejo em Noemi, que passou para a sua nora. E ela, por sua vez, acatou, obedeceu, submeteu-se. Isso é muito importante eu destacar nesses textos. Ela se submeteu, porque tem mulheres novas que não querem ouvir, que não querem obedecer, que não querem se submeter. Louvado seja o Senhor Jesus. Mas olha o que diz Ruth para Noemi, depois que ela instrui para ela se encontrar com Boaz. Olha o que ela diz aqui no capítulo 3 e no versículo 5. E ela lhe disse, Ruth dizendo para Noemi, tudo quanto me disseres, farei. Ela mostrou a sua obediência, seu respeito, seu temor. Tudo isso nós encontramos na vida de Ruth, né? Era uma mulher mais nova e ela se submeteu à experiência da mulher mais idosa, que era Noemi. E tudo deu certo, tudo deu certo. Tudo, no final da história, Deus, através de Boaz, redimiu a família, né? Olha que maravilha. Por causa da atitude de uma mulher submissa, por causa de uma atitude de uma mulher que foi humilde, que ouviu, que obedeceu, o nosso Deus agiu e abençoou toda a família. Isso é muito forte, irmãos. Essa palavra é muito forte, né? É muito forte. A atitude de Ruth fez com que a família inteira, não só ela, mas Noemi também, fosse redimida pelo parente remidor. O nosso Jesus é o nosso parente remidor. E a atitude de muitas mulheres dentro do seu lar fará com que seus filhos, seu esposo, eles sejam redimidos. Oh, glória a Deus. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda, né? Aqui nós aprendemos tudo isso, né? E esta mulher, quando casou-se com o bisavô de Davi chamado Boaz, né? Ela, glória a Deus, fez com que essa linhagem, glória a Deus, aparecesse. Tanto é que você vai ver que está trancado no livro de Ruth a linhagem, né? Começando pelo filho de Judá, com Tamar, que é uma outra situação, né? Com Tamar, e ali vem, até chegar, começando pelo Pérez, até chegar em Davi. Está trancado na Bíblia. Olha a importância disso, né? Olha o que uma decisão, uma escolha, né? Os frutos que há quando nós escolhemos servir a Deus e virar as costas para esse mundo. Há muita bênção para a nossa vida. Então Ruth é essa mulher apegada à sua nora, que ama de verdade, né? Ama. A decisão, ela está na dimensão da nossa alma, irmãos. A nossa alma que decide as coisas. Louvado seja Deus. E esta mulher, quando decidiu estar com Ruth, ela apegou-se com a sua alma. Amava de verdade aquela mulher, aquela senhora, e elas duas foram muito abençoadas. Ruth é uma mulher que largou
à idolatria, para se submeter debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso, né? O versículo 12 do capítulo 2 de Ruth está escrito que ela era apegada à sua sogra e a Bíblia diz que ela alcançou o favor do Senhor nosso Deus porque se submeteu debaixo das asas do Senhor a qual ela se abrigou. Então isso é muito lindo. O texto diz assim: o Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, cujas asas te vieste abrigar. Assim Boaz estava falando para ela: olha, a atitude que você tomou foi muito bela, foi muito nobre, foi muito linda, de você vir para o Deus de Israel e de se abrigar debaixo das asas do Todo-Poderoso. Você será grandemente galardoada e abençoada. Em nome de Jesus, nós abençoamos as mulheres nessa tarde, neste momento de oração, nesta hora da palavra. Seja abençoada, mulher de Deus. Seja abençoada em nome de Jesus, homem de Deus. Receba a bênção do Deus Todo-Poderoso, no qual você estás abrigado. Quando nós olhamos para o segundo ponto, Esther, nós vemos esta segunda jovem, uma jovem muito abençoada também pelo Senhor, uma jovem de Deus, uma jovem inspirada pelo Espírito de Deus, uma jovem dedicada, uma jovem simples, uma jovem humilde, mas uma jovem extremamente bela. Ela que nasceu em Belém da Judéia, saiu da Judéia e foi para a capital do Império Persa, Suzã. Nós estamos aqui num outro contexto, numa outra situação. Esta situação aqui agora é Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência do povo judeu. E Deus vai usar esta jovem para preservar a linhagem do povo judeu. E nós vemos aqui esta mulher cerca de 5 séculos, 500 anos depois de Ruth. Nós vemos a Bíblia nos apresentando esta mulher notável que foi a rainha Esther. Seu nome significa em persa, né? Significa estrela. Esther significa estrela. Porém, seu nome judaico, de judia, seu nome é Ardassa, que quer dizer murta, ou uma planta cujas folhas são muito cheirosas, que servem para perfumar o ambiente. Esse é o nome da rainha Esther, Ardassa ou Ardassá. Então, aqui nós vemos que Esther era uma mulher extremamente bela, muito linda. Era uma órfã, ela perdeu pai e mãe, estava sendo criada pelo seu tio chamado Mardoqueu, ou Mordecai em algumas traduções, e esta jovem foi uma jovem que também aprendeu a submissão, a obediência. Mulheres que trazem, que exercem um grande protagonismo, ou seja, um grande destaque, um papel abençoado, né, de destaque. Mulheres assim são conhecidas pela sua humildade, pela sua simplicidade, pela sua beleza interior. Apesar de que a beleza de Esther, exteriormente falando, era muito atraente, era muito bela, né? O texto de Esther, ele não deixa dúvida da beleza dessa mulher. Glória a Deus. Ela, contudo, era muito mais bela interiormente do que propriamente exteriormente. Louvado seja Deus. Versículo 7 do capítulo 2, a Bíblia diz sobre a rainha Esther, que era Ardassa, diz assim: e era moça bela de aparência e formosa à vista. Esse é o versículo 7 do capítulo 2 de Esther, mostrando a beleza exterior desta jovem. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo para sempre. Então nós vimos aqui que esta era uma jovem órfã, né? Era uma jovem bela e que foi levada ao palácio, né? A rainha Vasti foi deposta e ali fez um concurso e ela passou neste concurso, venceu o concurso e o rei a convidou para ser a sua rainha e o rei decretou ela como sua rainha e o rei empossou ela como a rainha de toda a Pérsia. Louvado seja o Senhor Jesus. Mas o que me chama a atenção nessa mulher abençoada, que teve esse protagonismo no Império da Pérsia, é que esta mulher tinha 2 virtudes interessantes. Glória a Deus. Primeiro, humildade.
Esther era uma jovem muito humilde. Segundo, obediência. Obediência. Olha o que diz o texto. Capítulo 2, verso 10. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. Versículo 20. Esther, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mardoqueu quando a criara. Esther foi bem criada no temor de Deus. Foi bem criada no amor de Deus, na submissão e na obediência. E ela não declarou, ela obedeceu seu tio. E ela não declarou. Se Esther fosse uma mulher desobediente, ela ia declarar de que parentela, de que nação era ela. E todo plano, que for arquitetado contra os judeus poderia ter ido a cabo se ela faz uma declaração desse tipo, porque o inimigo Amã iria atacar ela de uma outra forma. Como ela se calou, não dizendo qual era a sua nação, o Amã nem sabia que Esther era uma judia, não tinha conhecimento. Tudo partiu de uma obediência. Você está vendo como é que as coisas de Deus, como é que Deus trabalha, como é que Deus age para nos dar livramento? Louvado, tem coisas que você tem que ficar calado, tem coisas que você tem que obedecer, ficar quietinho, não fale. Por quê? Porque o inimigo pode pegar isso para investir contra a sua vida. Mas Esther era uma mulher humilde, simples, linda, maravilhosa, não só fora, mas dentro da sua própria alma, porque a conservava no coração o temor de Deus, Por que eu falo que Esther era humilde? Esther era muito humilde, sabe por quê? Porque a órfãozinha Esther não mudou quando a coroa veio para sua cabeça. Quando ela foi empossada como rainha da Pérsia, a rainha do grande império, na grande capital Suzã, ela não deixou essas coisas afetarem a sua mente. Não. Ela ainda era a judia. Ela ainda era a serva Esther, criada no temor de Deus com Mardoqueu. Ela não deixou que a realeza, que a grandeza, que a fama subisse a cabeça. Oh, meus irmãos, é por isso que muitas mulheres, e homens também, que isso serve para todos nós, não conseguem receber de Deus o que Deus tem para dar. Sabe por quê? Por causa da arrogância no coração, por causa da prepotência. Deus sabe que você é humildezinho enquanto você não tem nada, mas se você tiver alguma coisa, você sai pisando em todo mundo. Você sai machucando todo mundo. Deus conhece isto. E Deus conhece o coração dos homens. Deus sabe quem o homem é por dentro. É por isso que coisas grandes não se dão para qualquer um. Por quê? Porque tem que ter caráter. Esther subiu ao trono, foi elevada ao posto de rainha, mas nunca mudou o seu jeito de ser. Nunca mudou. Era sempre a mesma Esther, humilde. Estava agora como rainha, porque a humildade não está em veste. Não, a humildade não está em veste, irmão, pelo amor de Deus. A humildade está dentro de nós, no nosso caráter. Louvado seja Deus. Agora suas vestes eram reais, sua coroa na cabeça, mas ela era ainda aquela jovem, submissa e obediente ao seu tio Mardoqueu. Que ela podia dizer, agora eu já saí da casa, agora eu estou livre, como muita jovem faz, Muita jovem quando sai da casa do pai com a mãe, agora eu estou livre, vou fazer o quê? Ela não. Ela permaneceu nos ensinamentos do seu tio. Ela permaneceu, irmão. E aqui revela a humildade de Esther. Ela permaneceu na obediência, no temor ao Deus de Israel, orando. Quando ela soube da situação que a mãe tinha feito, quando Mardoqueu disse para ela, olha, está acontecendo isso. E tu foste colocado aí por Deus por um propósito. Tu chegou a esse tempo por um propósito. Deus te colocou aí para isso. Faça alguma coisa. Porque se você não fizer nada, que você hoje é a rainha de todo o império, socorro de Deus virá para os judeus. Socorro de Deus virá. Mas tu e a casa do teu pai podem perecer. Então, quando Mardoqueu mandou esse recado para ela, ela prontamente
devolveu a mensagem para Mardoqueu e disse: coloca os judeus para orar por mim. Eu ainda sou aquela pequenina Esther que dependo da oração. Eu dependo do jejum. Eu ainda dependo dos companheiros e amigos e amigas orando por mim. Falem para eles orarem, jejuarem, porque eu e as minhas servas estarei aqui nesse palácio orando e jejuando durante 3 dias. E eu vou entrar, ainda que seja contrário à lei, mas eu vou entrar na presença do rei. E Deus vai me dar vitória. Eita, mulher de coragem, determinação, pulso firme. Esther mostrou isso. Esther mostrou que era uma mulher corajosa. Quando ela entrou na presença do rei e o convidou para o banquete. E a Bíblia diz que no 2º dia, o rei Assuero disse: me declara, Esther, minha rainha, qual é a tua petição e o teu requerimento? E ela, de uma forma muito corajosa, na frente daquele algoz, na frente de Amã, ela disse: é este mal, Amã, que quer destruir a minha vida, que quer matar o meu povo, que quer acabar com a nossa linhagem. E o rei se levantou furioso. Né? Coragem, irmão. Mulher de Deus, tenha coragem. Tenha coragem, tenha determinação. Esther foi uma mulher humilde. Esther foi uma mulher virtuosa, porque foi uma mulher corajosa, simples, aleluia, obediente, temia Deus. Oh, amado, que coisa maravilhosa. De órfão a rainha, e ela não mudou. O pastor Antônio Gilberto, eu gostei muito das expressões do pastor Antônio Gilberto, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que Esther era a mulher imutável. Oh, que coisa maravilhosa. Ou seja, Esther não mudou por causa do cargo, não mudou por causa do poder, não mudou por causa do reconhecimento que deram. Não, Esther continuou sendo a ardaça, continuou sendo a mulher que por onde passava o perfume da alegria, da bênção, da humildade, da simplicidade exalava, do temor, do respeito, da obediência se propagava. Esther continuou imutável. O saudoso pastor Antônio Gilberto fala isso. Esther, a crente imutável. Era uma mulher atraente, era uma mulher obediente, era uma mulher cheia de fé, né? Quando teve os problemas lá, ela não desabou, ela não ficou se tremendo toda, simplesmente disse: vamos orar. O caminho de resolver problema é na oração, é no jejum. Eita, mulher de Deus, põe o teu joelho no chão, a tua boca no pó e deixa Deus trabalhar. Foi isso que Esther fez. Ela não se desesperou, ela não se agoniou, ela não chutou balde, ela não saiu se exasperando por aí. Não, ela se conteve, porque era uma mulher moderada. E ela disse: solução de problema é aos pés do nosso Salvador. Solução de problema é aos pés do nosso Deus. Vamos jejuar e vamos orar e Deus nos dará a resposta. Aleluia, Deus nos dará a resposta. Esta mulher foi humilde, estando na vida órfã e estando nas alturas do palácio. Ela foi uma mulher humilde. Louvado seja Deus. Por quê? Porque ela se conservou diante de Deus. Humilde e piedosa. Né? Louvado seja Deus. Essa é a rainha Esther, que nós vamos aprender hoje aqui, nessa primeira lição. É só, né, o primeiro ponto, o primeiro contato. A gente ainda vai estudar bem sobre os pormenores do livro de Ruth, depois vamos estudar, né, desde da segunda lição até a lição de número 5, vamos estudar sobre Ruth, são 4 lições sobre o livro de Ruth. Vamos estudar a partir do capítulo 6 até a última lição, né, da lição número 6 até a lição número 13, nós vamos estudar sobre a rainha Esther. Né? Louvado seja o nome do Senhor. E vamos ter lições preciosíssimas para todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro e último ponto, para que eu encerre o protagonismo, a mulheres de Deus como protagonistas da história. O que eu quero destacar aqui nesse ponto? Eu quero destacar uma coisa muito importante aqui. A mulher, como eu falei, foi protagonista nessas 2 belas histórias para o povo de Deus. Esther conseguiu preservar a linhagem do povo de Deus com a sua história, né, no palácio da Pérsia. E também Ruth, né, mostrou a linhagem do rei Davi através da sua atitude de humildade, simplicidade e amor para com a sua nora. As mulheres, glória a Deus, de Deus nos dias atuais,
devem ser protagonistas também da sua história. Mas isto, irmão, não implica dizer que nós devemos confundir, né, os papéis do homem com a mulher. Nos papéis de homem, de liderança com a mulher, está definido. Deus deu a liderança para o homem como cabeça da casa. Os exemplos de Ruth e de Esther são bastante eloquentes no sentido de que não foi a altivez da liderança que fez essas mulheres se destacarem, mas foi os seus corações humildes, simples, sincero, verdadeiro, corajoso. Isso tudo fez com que essas mulheres estivessem em destaque. É isso. Louvado seja Deus. Porque tem gente que confunde e pensa que a mulher tem que exercer a liderança. Não, ela pode fazer isso, mas desde que seja pelas vias que Deus está trabalhando, na humildade, na submissão, desde que seja pela via, louvado seja Deus, da obediência, da simplicidade, da coragem, né? A Débora foi na coragem, porque o cidadão lá não queria, né? O general de Israel não queria, ela ficou tremendo todo diante de Sisaque. Aí ela disse, tu não vai? A glória era para ti, tu não quer ir? Então uma mulher vai receber essa glória. Era para ti, homem, mas tu não quer, então eu vou. E Débora foi e recebeu a glória de liderar o povo de Deus. Mas porque um homem se acovardou, né? Porque a liderança, a vontade de Deus é a liderança do homem. Louvado seja Deus. Mas a mulher, ela consegue alcançar isso por essas virtudes que Deus tem dado a ela. Então temos mulheres diferenciadas do nosso meio, né? Tem muita gente interpretando o apóstolo Paulo como machista, dizendo que a mulher não pode falar, que a mulher tem que estar atrás do vulcão, que a mulher tem que estar... Isso é mentira do diabo. A mulher tem o seu papel na obra de Deus. E ela pode ensinar, ela pode fazer a obra, ela pode trabalhar, ela pode orar, ela pode jejuar, ela pode ganhar alma, ela pode instruir. Ela tem o seu papel fundamental. Seja protagonista, minha irmã, da sua história. Hoje, nas nossas igrejas, eu arrisco dizer que é quase 80% de mulheres e apenas 20% de homens. E às vezes homens que são covardes, né? Mas temos muitas mulheres corajosas e que nós não devemos de forma nenhuma prender o ministério das mulheres. Elas precisam pregar a palavra de Deus, elas precisam fazer a obra de Deus, elas precisam estar à vontade para exercer o seu chamado de coragem, de humildade, de simplicidade, né? A gente precisa entender isso, né? Com toda a ressalva da liderança dos homens, né? Mas aqui Deus destaca as mulheres nessas virtudes tão abençoadas. Louvado seja o nome do Senhor. E nós não podemos fechar os olhos para isso, né? Quantas mulheres de Deus, né? Eu vejo aqui Áquila, né? Eu vejo aqui a esposa dele, Priscila. Eu vejo aqui essa mulher de Deus instruindo homens como Apolo. Meu Deus do céu, né? Tem muita gente interpretando, né, os textos de Paulo de forma equivocada, como Pedro disse, distorcem para a sua própria perdição. É equivocado. Por quê? Porque Deus se revelou. Olha, irmãos, as últimas pessoas a saírem do túmulo de Jesus foi mulheres. A mãe de Jesus não arredou o pé de lá, teve a coragem que os discípulos não tiveram, ficou lá com o amor de mãe que ela tinha pelo filho. Sabe quem foi as primeiras pessoas que encontraram Jesus ressuscitado? Mulheres. Foi mulheres. As Marias estavam lá para levar o bálsamo, para levar unguento, para ungir o corpo de Jesus, e encontraram com ele ressuscitado. Sabe quem foram as primeiras que foram levar as boas novas? Quem? As mulheres, porque os homens estavam acovardados no cenáculo. As mulheres. Então Deus tem um propósito para as mulheres. E minha irmã, levante-se corajosamente, faça a obra de Deus. Aleluia. Não fique preocupado com isso e com aquilo. Faça a vontade de Deus. Esteja submissa à sua liderança. Esteja submissa ao seu esposo em casa. Mas você pode e deve fazer a obra de Deus. Faça com alegria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Por quê? Porque nós vemos aqui duas mulheres que teve grande destaque no cenário mundial, no cenário histórico da Bíblia. Nós vemos Ruth, aleluia, que galgou, né, a linhagem de Davi, que entrou na videira verdadeira, que foi enxertada pelo Espírito de Deus, e ela então
fez parte da grande linhagem do Messias, uma moabita, fazendo parte da linhagem do Messias. Eu volto a repetir, a gente tem que reconhecer, como Pedro teve que reconhecer. Reconheça, e que o nome de Deus seja glorificado sobre a sua vida. Essa é a nossa primeira lição, de muitas que ainda virão. É bênção, irmão. É um trimestre que a gente vai aprender muito com essas mulheres valorosas, mulheres de Deus. Levantem-se, serva do Senhor. Façam a obra de Deus. Faça o que está ao alcance das tuas mãos. Não te limites, mas faça a vontade de Deus dentro das virtudes que o Espírito de Deus já colocou no teu coração. Que Deus te abençoe com esta palavra, com esta primeira lição. Que o Espírito de Deus faça resplandecer a luz da palavra de Deus dentro da tua alma, iluminando os olhos do teu entendimento, amado. No reino de Deus, seja homem, conclui o comentarista, seja mulher, o que importa é o quanto a pessoa aparece, pois o que não importa, desculpe, eu repito, no reino de Deus, seja homem, seja mulher, o que importa não é o quanto a pessoa aparece, pois o Senhor olha para o coração. Tem mulheres que estão em evidência, em destaque, em proeminência. Tem mulheres que estão no anonimato. Mas só a eternidade revelará o trabalho, como foi o trabalho da esposa de Noé, durante todo aquele período que ele estava trabalhando para agregar a família e entrar na arca da salvação. Só Deus vai revelar para nós, né? São mulheres que estão no anonimato como ela, mas são mulheres também que estão em evidência, como Esther, que a história está aí contada, que o caráter está aí revelado, mostrando para todos nós, tanto Esther como também a Ruth, uma mulher extremamente amorosa e apegada, aleluia, ao Senhor e ao povo de Deus. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Até a próxima lição, se assim Deus nos permitir.